Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais uma... A Análise Dispersa. E pois é, Hanna-Barbera continuam por aqui. Pra quem assistiu o meu Passou no Teste de Tom e Jerry, viu que esses dois não foram pouca coisa. Depois de fazer um dos desenhos mais clássicos de todos os tempos, eles resolveram abrir o próprio estúdio deles, Hanna-Barbera, e fazer uma renca de desenhos. Alguns acabaram não durando muito, mas outros se tornaram também grandes clássicos. E um que com certeza ficou no coração de muitos de nós, sem dúvidas é... Dick Vigarista e Muttley. É isso aí, Dick Vigarista e Muttley. Sendo chamado antes de Máquinas Voadoras, também sendo conhecido como Esquadrilha Abutre, mas vamos admitir, todos conhecemos mais como... Pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo. Então por isso, vamos chamar dessa forma por aqui. Mas será que Pegue o Pombo ainda se mantém como esse desenho tão divertido? Será que pode ser apenas a nossa nostalgia de crianças assistindo TV pela manhã falando? E será que Pegue o Pombo pode ser considerado uma cópia de outro desenho? Bem, vamos descobrir aqui. Criado em 1969 por ninguém menos que Hanna-Barbera e produzido pela... Hanna-Barbera. Possuindo uma temporada com 17 episódios, com cada episódio tendo 2 curtas deles tentando pegar o pombo, um segmento do Muttley o Magnífico, e 2 ou 3 sketchzinhas rápidas de piadinhas. Sendo um spin-off da Corrida Maluca, e com o título original, que poderia ser traduzido como Vigarista e Muttley em suas máquinas voadoras, sendo baseado no filme de 1965, Esses Homens Magníficos e Suas Máquinas Voadoras. Bem, do que se trata? Essa é uma daquelas situações que quando vemos a história onde a história se passa, fica até um pouco mais interessante. Nos encontramos na Primeira Guerra Mundial, em que aqui, levando uma mensagem importante para suas tropas aliadas, temos o Pombo Correio Doodle. Este que está pronto para enfrentar o que for necessário para entregar a sua mensagem. Mas as tropas inimigas mandaram um grupo especial de aviadores militares para capturar o Pombo Correio, sendo esse grupo a Esquadrilha Abutre, comandada por Dick Vigarista, tendo sob seu comando Clunk, Zilly e, é claro, Muttley. Estes que fazem as mais diversas máquinas voadoras para tentar capturar o Pombo Correio Doodle, mas normalmente não dando muito certo, levando a situações bem divertidas. E assim, eu acho bem interessante aqui essa ideia que Hanna-Barbera tiveram de ambientar essa história na Primeira Guerra Mundial. Pois quem quiser pode ver isso como algo que deixa a história até mais interessante, pois adiciona esse elemento mais sério, mais grandioso por trás de tudo que tá acontecendo aí. Mas também para quem não quiser ver assim, quiser ver simplesmente como um grupo militar que quer pegar um pombo correio pelo que quer que esse esteja levando, também pode. Pois por mais que seja ambientado na Primeira Guerra, o desenho praticamente não usa esse elemento para que se entenda o que está acontecendo. É uma linha bem mais própria que ele segue. Então, intencionalmente ou não, acaba criando essas diferentes formas de se olhar, que é algo que eu sinceramente gosto bastante. Bem, para deixar a obra ainda mais interessante, temos, é claro, os personagens. Primeiro, Dick Vigarista. Ele aqui é o personagem mais reclamão e rabugento em relação aos outros, algo que na verdade é compreensível, pois ele aqui normalmente está na linha de fogo quando o general liga para saber se o pombo já foi capturado, e é normalmente ele quem mais se machuca quando os planos não funcionam. Com ele mantendo esse jeito mais reclamão com a sua esquadrilha, mas ainda em diversos momentos, demonstrando a confiança que ele tem nas habilidades destes. Péssima escolha. E também sendo o clássico Dick Vigarista, demonstrando que não tem problemas em usar táticas mais sujas para conseguir se dar bem. E logo em seguida temos, é claro, Muttley. Assim como na Corrida Maluca, Muttley é basicamente o ajudante de Dick Vigarista, com aquele praticamente se tornando o rosto dessa obra, possuindo os grandes bordões como Medalha, medalha, medalha. ou... Zona Vigarista. E é claro, com esses bordões fazendo um grande sucesso entre o público. E aqui traz bem a ideia de que Muttley provavelmente é aquele que o Dick Vigarista mais confia nesse grupo, sempre chamando por esse quando ele está prestes a se dar mal, e com Muttley sempre disposto a ajudar, em troca de uma medalha. Sim, aqui também traz bem essa ideia desse grande interesse do Muttley por medalhas, e que ele tá bem disposto a arriscar o seu comandante, caso não consiga. É uma amizade verdadeira. Passamos agora para o segundo em comando da esquadrilha, Clunk.
Clank aqui é quem projeta e constrói as incríveis máquinas voadoras, com ele colocando normalmente as ideias mais bizarras possíveis nelas. Aqui o grande charme dele, por assim dizer, é que ele tem esse jeito de falar constantemente fazendo várias caras e sons durante suas frases, ou até mesmo essas caras e sons sendo as suas frases. Com alguns até colocando que ele possivelmente tinha síndrome de Tourette. E assim, reassistindo, eu sinto que eu gosto mais do Clank hoje em dia. Principalmente que em uma das dublagens, falarei disso mais pra frente, a forma como ele mantém o tom de voz fica muito engraçado pra mim. Que ele simplesmente mantém o mesmo tom calmo e suave antes e depois dos sons, caras e bocas que ele faz, dando uma ideia como se nada tivesse acontecido pra ele. É uma comédia simplesmente tão sutil, mas que toda hora arrancava uma risadinha de mim. E por último da esquadrilha nós temos Zilly. Ele é o grande medroso do grupo, sempre vendo a possibilidade das coisas darem errado e buscando uma oportunidade de escapar antes que isso aconteça. Com normalmente o Dick Vigarista precisando mandar o Muttley pegar ele de volta. Zilly também, curiosamente, é o único que consegue entender o que o Clank quer dizer em vários momentos, fazendo dele bem necessário por aqui. E por último temos o General, o qual nunca vemos totalmente a aparência dele. Suas aparições são mais através do telefone, dando base para várias piadas, com ele normalmente brigando com o Dick Vigarista e também podendo surrar esse atravessando seu braço através do telefone. E assim, normalmente o General aqui liga para saber como estão as novidades em relação da captura ao pombo, trazendo assim para os episódios essa pequena ideia a mais de urgência deles precisarem completar logo a missão. Bom, e quanto aos vilões? Bem, é curioso falar a respeito disso, pois se trata mais de dois lados inimigos em uma guerra. Então, menos como um vilão e mais como um antagonista, temos aqui o Pombo Correio Doodle. Assim, não há muito o que se dizer sobre ele. É um pombo correio que constantemente aparece fazendo seu som típico, tocando sua corneta, e acaba sempre conseguindo escapar dos planos da Esquadrilha Abutre, ou por mérito dele, ou por incompetência da Esquadrilha mesmo. Bem, também temos aqui outros dois curtas trazidos por essa obra, sendo eles Muttley o Magnífico, que são basicamente curtas em que o Muttley tem alguma coisa pra fazer, ele acaba sonhando acordado vendo a si mesmo como um ser magnífico, e o Dick Vigarista basicamente como um vilão pra ele. E assim, sempre que eu assistia Pegue o Pombo quando criança, eu tinha uma enorme preguiça de ver esses curtas. Eu sempre tava afim de ver ele se dando mal indo atrás do pombo. E não de assistir o Muttley se vendo como tal em seus sonhos e o Dick Vigarista como seu vilão. Mas admito que reassistindo agora e prestando mais atenção, eu acabei me divertindo mais. Acredito que é mais em ver em alguns desses curtas o quão incompetente o Dick Vigarista consegue ser como vilão por aqui. Que às vezes nem precisa do Muttley fazer algo direito, o Dick Vigarista acaba se dando mal por conta própria. E também, algo que eu acho que deve ter sido tirado quando passava aqui na TV aberta, pelo menos eu não me lembro, eram as sketches de piadinhas que ocorriam. Basicamente sketches de piadinhas curtinhas que ficavam entre os curtas mais longos pra fazer uma quebra entre eles. E vou admitir que, assim como o Tom and Jerry Comedy Show, as piadas não são muito boas. Assim, alguma ou outra eu conseguia reconhecer como uma boa piada, mas não o suficiente pra me fazer rir. Mas agora vem a pergunta. Pegue o Pombo pode ser considerado um plágio? Uma cópia de outro desenho? Bem, quando eu estava planejando esse vídeo, me passou pela cabeça simplesmente muitas semelhanças com outro desenho ainda mais antigo, sendo este Coiote Papaléguas. Pois pensem um pouco comigo. Nesses dois acompanhamos uma ave que faz um som bem típico, sendo alvo de captura de um canino, ou um grupo que inclui um canino, esses que usam as invenções mais bizarras possíveis para tentar capturar a ave, com as invenções normalmente atingindo estes que buscam usá-la. Com, ironicamente, em um deles, o canino sendo o que menos é atingido. Pois é uma quantidade considerável de semelhanças. Então, no geral, poderia-se dizer que Pegue o Pombo é uma cópia de Coiote Papaléguas? Bem, depois de assistir um pouco mais de Pegue o Pombo, eu não diria bem isso. Que assim, Coiote Papaléguas lidava muito mais com uma comédia pastelão em ver o coiote se machucando ao tentar pegar o Papaléguas. E embora aqui tenha bastante disso também, o que eu acho interessante é que Pegue o Pombo lida também bastante com a dinâmica da Esquadrilha Abutre. Da gente vendo os personagens interagindo.
e se torna algo muito bom em ver como as personalidades deles se completam e são necessárias. Mas ao mesmo tempo, a junção delas é o que basicamente faz com que os planos deles deem errado grande parte das vezes. Então assim, acredito que posso dizer que Pegue o Pombo se inspirou bastante em Coyote Papaléguas, mas, diferentemente deste, essa interação, essa dinâmica entre os personagens aqui é o que pra mim torna Pegue o Pombo algo tão próprio. Algo que funcionaria mais com a animação limitada que Hanna-Barbera tinham, e em vez da violência de Coyote Papaléguas, tendo essa dinâmica entre os personagens, trazendo assim algo ainda chamativo e interessante de assistir. E uma última coisa que eu acho interessante de trazer aqui é que, como diversos outros desenhos das antigas, Pegue o Pombo também teve mais de uma dublagem aqui no Brasil. No caso dele, sendo duas. Uma pela Cineson e uma pela Herbert Richards. E apenas estou trazendo isso porque admito que foi algo importante quando eu reassisti. Pois, mesmo podendo ser minha nostalgia falando, uma das dublagens acabou não deixando a obra tão interessante pra mim, enquanto a outra eu achei bem mais engraçado. E talvez até o mesmo possa acontecer com vocês, e até mesmo o oposto em relação às dublagens. Então já coloco o aviso que, se vocês assistirem e não se sentirem fisgados pelo desenho, tentem outra versão da dublagem. Talvez seja mais efetiva. Bom, e quanto às considerações finais? Dick Vigarista e Muttley, ou Máquinas Voadoras, ou Esquadrilha Abutre, ou Pegue o Pombo, é um desenho que marcou muitas gerações. Em sua simplicidade, ele ainda consegue trazer uma boa comédia, personagens bem únicos, e, para um spin-off de outra obra, faz um excelente trabalho. Até acho que posso dizer que é um dos raros exemplos de um spin-off que dá muito certo. Mas, ainda, Pegue o Pombo é um desenho de sua época. Ele tem mais de 50 anos hoje em dia, e é de uma época que os desenhos não podiam arriscar tanto. Caso tenham dúvidas a respeito disso, tem aqui um card para o meu Passou no Teste de Tom e Jerry em que eu falo mais desse assunto. E assim, nesse tempo todo que passou, a comédia evoluiu bem nos desenhos, tanto na questão da comédia pastelão quanto em relação aos personagens e diálogos. Então, caso você nunca tenha visto esse desenho, já aviso para não ir com muita expectativa de algo grandioso. É um bom desenho dos anos 60 e 70, mas que eu ainda sugiro. Ainda tem diversão, ainda tem carisma e ainda tem o charme. São episódios curtos de 7 minutos, os do Muttley Magnífico tem 4, então é bem de boa de dar uma chance. E novamente eu aviso da dublagem que isso pode afetar o tanto que você vai aproveitar. Então, se não der muito certo com uma, talvez dê certo com a outra. E para o público que assistia quando criança, também sugiro revisitar. Algumas coisas, quando se para pra prestar mais atenção nos diálogos ou nos detalhes de como os personagens agem, podem ficar até mais divertidas. Pra quem estiver curioso ou queira reassistir, procurando no Google Dick Vigarista e Muttley Online, aparece facilmente alguns sites. Bom, então no final das contas, tudo que eu posso dizer é, pra quem quiser ver, apertem os cintos, se preparem para algumas belas loucuras com a Esquadrilha Abutre e... Pegue o Pombo agora! Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça de avaliar, comentem, sugiram novos desenhos para analisarmos aqui, se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página no Facebook, tá na descrição, e até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras, e aloha!